Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao nosso workshop. A gente vai aguardar uns 5 minutinhos para dar um tempo para o pessoal que ainda não entrou entrar, tá? Qualquer dúvida, necessidade, interação, a gente tem o chat aqui, tá? Qualquer dificuldade de ouvir ou, enfim, de se conectar, a gente aguarda mais alguns minutinhos para a gente dar início a esse workshop, ok? Bom dia, pessoal. A gente vai começar aqui. Queria agradecer a presença de vocês mais uma vez. Agradecer em especial ao nosso parceiro VSP por ter estendido esse convite a vocês, né? É um parceiro especialista aí à disposição para ajudá-los a entender melhor do assunto que a gente vai abordar hoje, tá? Eu sou o Vinícius Marinho, sou o BDM do time de Microsoft aqui à disposição de vocês, tá? Já quero passar para o nosso time de engenharia, que vai conduzir esse tempo com a gente. Está aqui o Bruno Serafim, o Luiz Aurélio e o Gustavo, para falar um pouco com a gente a respeito de produtividade, colaboração e segurança, recursos que a Microsoft entrega para a gente, né, como features, e eles vão passar um tempo com a gente explicando como
aproveitar melhor dessas soluções e enxergar aí pontos para a gente conseguir aproveitar e fazer mais com menos, tá? Então eu passo a palavra aí para o Bruno, Luiz e Gus, para vocês se apresentarem e já conduzirem esse workshop com a gente. Obrigado. Show de bola. Obrigado, Vini. Bom, primeiramente, bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela presença de todos aqui nessa manhã. Me chamo Gustavo, faço parte aqui do time de engenharia. Estou aqui com meus colegas Bruno e Luiz. Vou deixar que eles se apresentem também para vocês. Mas gostaria de adiantar que nós estamos aqui à disposição de vocês para poder ajudar sempre que for necessário, não só nessa apresentação, mas qualquer outra dúvida, qualquer outra oportunidade que venha aparecer aí, nós estaremos à disposição para poder auxiliar vocês, tá bom? Nossa, deixa eu tirar do mundo, senão não fala, né? Bom dia, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês essa manhã. Espero que gostem desse workshop. Me chamo Luiz Aurélio, também sou um dos engenheiros aqui responsáveis por essa parte de Microsoft. E estaremos reforçando a mensagem, sempre estaremos à disposição aí, eventualmente, para esclarecer dúvidas ou precisar de apoio em projetos, estaremos aqui, tá bom? Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Eu sou Bruno Serafim. Junto com o time da VSP, né, nós somos aí um suporte que vocês precisarem de tudo relacionado à parte de Azure, licenciamento Microsoft, qualquer eventual dúvida, né, que vocês tenham, pode nos contatar que vamos poder ajudar vocês no que for preciso. Estamos aqui à disposição. Tudo bem? Agora vamos começar o workshop aí. Show de bola. Bom, obrigado aí, pessoal, por se apresentarem. Então vamos lá, vamos começar aqui para não tomar muito do tempo de vocês aqui presente hoje. Bom, só aguardar a Luizão colocar tela de apresentação. Ok, vamos lá. Então, pessoal, novamente, sejam bem-vindos, tenham todos um bom dia. Espero que todos vocês estejam bem. E hoje aqui eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre Microsoft 365, como é possível vocês fazerem mais com menos, né? Então a gente vai mostrar aqui hoje para vocês como vocês podem fazer, ter alta produtividade, alta segurança utilizando poucos recursos Microsoft, utilizando uma única licença no ambiente de vocês, tá bom? Então, dando início aqui à nossa apresentação, esses são os tópicos, né, que nós iremos falar hoje, que nós iremos abordar. Então, a gente vai falar um pouco sobre colaboração, segurança e também produtividade. Mas a gente vai mostrar para vocês tudo isso trabalhando em conjunto, tá? No final ali, a gente vai ter uma abordagem um pouco maior em segurança, mas vocês vão poder perceber que nós trabalharemos com tudo isso em conjunto, tá bom? Então, dando início aqui à nossa apresentação, o que eu gostaria de falar para vocês, né? A gente teve recentemente a pandemia, né? Então, todos sofremos aí com diversos problemas que a pandemia nos trouxe, principalmente as empresas, né? Porque diversas empresas precisaram fechar as portas da noite para o dia, os seus funcionários precisaram estar em casa, muitos trabalhando de forma remota, só que muitas empresas ainda não estavam preparadas para isso, né? Ainda não tinha acontecido a transformação digital para que essas empresas pudessem trabalhar assim de forma remota, né? Então a pandemia ela acabou de uma forma acelerando essa transformação, tá? Por mais que a pandemia ela tenha sido ruim para todos nós, né, principalmente por questão sanitária, mas ela acabou forçando com que as empresas, com que nós nos desenvolvêssemos e entrássemos nessa onda da transformação digital para que nós pudéssemos continuar trabalhando, pudéssemos continuar produzindo e não deixar de atender ali os nossos clientes, né? Então, a Microsoft,
com a questão da pandemia, ela observou que ela poderia ajudar as empresas de uma melhor forma, disponibilizando os seus produtos, principalmente voltado ali à parte de colaboração e segurança. Então, a gente vai perceber aqui que a gente vai conseguir, que a gente consegue utilizar alguns produtos que nós iremos mostrar aqui, para que a gente consiga ter toda a parte de comunicação, toda a parte de colaboração e tudo isso mantendo a segurança, mesmo a gente trabalhando de forma remota, né? Então, deixa eu passar aqui o slide. Bom, e com essa questão da pandemia, o que muitos clientes, né, Microsoft e não Microsoft, acabaram enfrentando aí como os desafios que a pandemia nos trouxe. A parte de colaboração, né, então ali foi necessário com que mesmo a gente trabalhando remotamente, a gente precisasse ter uma colaboração em tempo real, como acontecia dentro dos escritórios, porque no escritório todo mundo estava acostumado a estar trabalhando um do lado do outro. A gente, quando tinha alguma dúvida, chamava o colega, ou quando precisava fazer alguma reunião, juntava ali o grupo de pessoas que precisava fazer a reunião, pegava uma sala e conversava ali rapidamente, ou se nós estávamos trabalhando em algum projeto, a gente pegava uma mesa, sentava todo mundo junto ali e poderia trabalhar em conjunto, né? Então, essa colaboração, ela era feita presencial, e ela era algo que nós já estávamos acostumados, né? Só que veio a questão da pandemia, todo mundo precisou ficar em casa e a colaboração ela não poderia deixar de existir, né? O trabalho ali em tempo real não poderia deixar de existir. Então a Microsoft com seus produtos buscou atingir esse ponto de dor e desafio que os seus clientes ou não só clientes Microsoft, mas como outros clientes de mercado estavam enfrentando quando tudo isso aconteceu. Outro pilar, né, de desafio que nós temos aqui é a questão de segurança. Então, quando tudo isso aconteceu, era necessário que todos nós trabalhássemos de forma remota, trabalhássemos com colaboração, mas tudo de forma segura, evitando ataques de phishing, diversos ataques cibernéticos, que informações fossem vazadas ou pessoas tivessem acesso a informações sem poder ter o real acesso a essas informações e etc. Então, o que nós iremos mostrar aqui na sequência, vocês vão ver que houve um foco muito grande em segurança com relação a, principalmente nesse período, né, que diversas pessoas, diversas empresas tiveram de enfrentar devido a todo o caos que nós estávamos passando. Além disso, era necessário que nós tivéssemos a colaboração, nós tivéssemos a segurança, tivéssemos ali todo o compartilhamento, mas também de forma que estivesse dentro dos custos da empresa, né? Então, a empresa ela teria de manter tudo isso de pé, mas também teria que caber ali no bolso, né? Porque não adianta nada ter uma solução que seja altamente colaborativa, com alta segurança, mas infelizmente a empresa não consegue arcar e aí ela acaba tendo prejuízos, né? Então a Microsoft buscou com as suas ferramentas entregar toda a parte de colaboração, segurança, mas com baixo custo, de forma que cabesse no bolso de todos os seus clientes, tá bom? Então, dito isso, o que que a gente consegue ver? Que a Microsoft ela buscou se posicionar no mercado de uma forma que ela pudesse colaborar, que ela pudesse ali ajudar todos nós no nosso dia a dia, e com isso ela entregou o Microsoft 365. Já era uma ferramenta que já existia no mercado, mas com todos os problemas que aconteceram, ela buscou se posicionar ali de uma forma que ela conseguisse entregar maior segurança, conseguisse entregar colaboração, confiabilidade e também alta economia, tá? Com tudo isso, a gente poderia ter acesso ali a uma ferramenta de colaboração como o Microsoft Teams, que a gente está usando aqui agora, neste momento, armazenamento em nuvem, os aplicativos do Office 365 e assim por diante. Então, nós poderíamos ter chats para comunicação, chamadas de ligações, reuniões online e tudo mais, tá? Tudo isso sendo possível ser feito ali utilizando o Microsoft 365.
bom? Então, aqui a gente consegue ver esses pilares de forma mais detalhada que a Microsoft buscou e ainda busca, né, poder auxiliar ao entregar o Microsoft 365 para todos vocês. Então, uma das coisas é a economia de custos, né? Então, a Microsoft calcula ali que você consegue ter uma economia de custo de até 50% utilizando o Microsoft 365, porque você, em uma única licença, que nós vamos ver mais para frente, você consegue ter toda a parte de colaboração, parte de segurança, parte de comunicação, tudo integrada numa única licença, diferente de outros fabricantes de mercado que são muito bons também, mas geralmente você tem que integrar um fabricante X com um Y, com um Z, para que você possa ter toda essa gama, né, que a gente consegue entregar aqui com o Microsoft 365, então você vai ter diferentes licenciamentos com custos diferentes, e aí o preço final ali que você paga, né, que você investe nessas tecnologias pode acabar saindo mais alto, né? Então a Microsoft calcula que você utilizando o Microsoft 365, um único licenciamento que entrega tudo isso, você vai ter ali uma economia de 50%, tá bom? Além disso, usando o Microsoft 365, você também consegue aumentar a confiança, a sua postura de segurança no seu ambiente, tá bom? Então, é calculado que você consegue ter uma redução ali de violação de dados em 45% e também você consegue ali melhorar os custos de gerenciamento de segurança em 50%. Por quê? Tendo um único produto, os profissionais que fazem a administração, que fazem a curadoria deste produto, eles terão de se preocupar em estudar, em aprender apenas uma tecnologia, uma plataforma, diferente de você pegar diversos fabricantes, diversas tecnologias, que, como eu disse, são muito boas também, até por isso que elas são bem conhecidas no mercado, mas se você for pegar para analisar, você vai ter que pegar uma de uma do outro, vai ter que juntar tudo ali. Então, além dos custos, você vai ter também a questão de treinamento do seu pessoal, onde cada um vai ter que focar ali numa plataforma diferente, ou se você tem uma equipe reduzida, você vai ter uma ou duas pessoas ali que terão de estudar, terão de aprender e se desenvolver em diversas plataformas. Então, quando a gente utiliza o Microsoft 365, além da redução do risco de violação de dados, nós temos também ali uma redução com os custos de gerenciamento, né? Então, ali com relação a pagar treinamentos para os seus colaboradores, o tempo que os seus colaboradores irão utilizar ali para poder aprender e etc, tá bom? Além disso, também é calculado que você consegue ter ali 51% a mais de colaboração, né? E automaticamente consegue reduzir ali gastos com viagens em 32%. Por quê? Com o Microsoft Teams, você consegue ter toda a parte de comunicação, como nós estamos fazendo aqui agora, por áudio, vídeo, mas você também consegue ter ali a colaboração utilizando chats, grupos, equipes, etc. Consegue vincular o Teams ali com outras ferramentas também, como SharePoint, por exemplo, para acesso a documentos, arquivos que estejam armazenados lá dentro. Então, com o Microsoft 365, utilizando o Microsoft Teams, você consegue ter um aumento aí de 51% na colaboração. E com relação a gastos e viagens, você ali, por exemplo, tem uma reunião que você, tradicionalmente, antes da pandemia, por exemplo, faria uma viagem para ter essa reunião presencial ou algum evento, como nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo, a gente poderia fazer um evento presencial, mas esse evento aí tomaria tempo de vocês, tomaria a questão de viagem, dependendo de qual local do Brasil vocês estejam nesse momento. Então, para vir aqui para São Paulo, por exemplo, talvez vocês tivessem que fazer alguma viagem de avião, de ônibus, de carro. Então, vocês gastariam ali o tempo de vocês, gastariam com relação a passagens, gastariam com relação a combustível, locomoção no geral e etc. Tá? Então, com o Microsoft 365, utilizando o Microsoft Teams, estamos nós aqui todos reunidos fazendo este evento sem a necessidade de tomar do tempo de vocês com relação a viagens e etc. Tá bom? Então, a gente já consegue observar aqui na prática como isso funciona e como isso nos auxilia no dia a dia. Bom, dito isto, eu quero mostrar para vocês agora, fazer uma demonstração, né?
mostrar na prática como as ferramentas do Microsoft 365 podem auxiliar no dia a dia das empresas de vocês, tá? Então, para nós iniciarmos, a gente vai falar aqui sobre o Windows Hello. Não sei se todos vocês conhecem, se vocês já ouviram falar sobre este produto, se já utilizam no ambiente de vocês, mas o Windows Hello, ele é uma ferramenta de segurança aonde ele auxilia de duas formas. Primeiro, se eu tenho um usuário e eu tenho uma senha, eu tenho a possibilidade de esquecer essa minha senha quando eu vou fazer o login. Então, quem nunca, por exemplo, saiu de férias, pegou 30 dias, aproveitou bastante, viajou, etc., voltou ali para trabalhar e acabou esquecendo a senha de login ou senha de algum sistema da empresa, por exemplo. É muito comum isso acontecer, isso já aconteceu comigo e acredito que já tenha acontecido com muitos de vocês aqui presentes. Então, com o Windows Hello, o que a gente consegue evitar? Esse esquecimento de senha. Por quê? Com o Windows Hello, ele vai fazer o quê? A leitura facial sua para que você possa fazer o acesso ao seu notebook e você possa trabalhar. Fazendo essa leitura facial, além de auxiliar com relação a esquecimentos de senha, porque você não vai precisar digitar mais senha alguma, ele aumenta o nível de segurança do seu dispositivo. Por quê? Se o seu computador é roubado, furtado ou alguém mal intencionado tem acesso de alguma forma ao seu laptop, por exemplo, e queira fazer um login para causar algum problema à empresa ou a você, caso ele tenha a sua senha ali, ele pode acessar facilmente, tá? E aí ele vai fazer o estrago que ele quiser. Mas com o Windows Hello, fazendo a leitura facial, ele só vai liberar quando ele identificar que realmente é você que está ali na frente do computador, tá? Você pode usar uma foto, por exemplo, eu estou aqui com o Windows Hello habilitado, coloco uma foto minha aqui, ele não vai liberar, porque ele vai identificar que é uma foto, que não sou eu fisicamente na frente do computador, para que ele possa fazer essa leitura e essa liberação, tá bom? Então, para mostrar aqui para vocês na prática, a gente vai clicar ali em login e o usuário da Mega vai iniciar o processo de login. A gente vai ver que tem como se fosse um olhinho ali na parte superior da tela, simulando ele olhando todas as partes do seu rosto, né? Então, de cima a baixo, esquerda, direita, e fazendo a identificação da sua face, de que você é você mesmo, aí ele libera o acesso à área de trabalho para que você comece a trabalhar ali no dia a dia, tá bom? Outra coisa que nós queremos mostrar aqui para vocês com relação à segurança seria o duplo fator de autenticação. Então, aqui nós temos o exemplo de login no portal do Office 365. Então, vamos considerar que eu utilize o portal do Microsoft 365 para trabalhar no dia a dia. Então, eu clico em login, clico no meu usuário que já está salvo, insiro a minha senha. Inserindo a minha senha e clicando em entrar, o que vai acontecer? Ao invés dele entrar diretamente no portal ali para que eu possa trabalhar com os produtos do Microsoft 365, ele vai mandar uma notificação para o meu celular, aonde, chegando essa notificação, eu clico em cima dela e aí eu posso aprovar ou desaprovar o login. Fazendo a aprovação, caso você tenha algum celular que tem leitor facial ou leitor biométrico, ele vai solicitar. No caso aqui do exemplo, tinha leitor biométrico nesse dispositivo. Fizemos a leitura da biometria e aí ele continuou o processo de login. Aqui é um processo onde você pode clicar em continuar conectado ou não, e aí vai da pessoalidade da pessoa, se ela quer que o usuário continue conectado ou não, e aí ele finaliza o processo de login no portal do Microsoft 365, tá bom? Outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês agora, dando continuidade, aproveitando que a gente já está dentro do portal aqui do Microsoft 365, é a parte de e-mail. Então, se vocês observarem que lá no canto nós temos diversos produtos, certo? Então, clicando ali, por exemplo, no símbolo do Outlook, ele vai abrir o meu e-mail, tá? E aqui eu consigo ver todos os meus e-mails de forma online. Aproveitando que eu já estou no meu e-mail, eu vou mostrar para vocês duas coisas. Então, primeiramente, vou clicar ali no e-mail da Aline Robbins e a gente consegue observar que tem um arquivo anexo nesse e-mail. Se eu clicar ali com o botão
em cima da setinha, desculpa, ao lado ali do nome do arquivo e clicar em Preview, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o arquivo de forma prévia para que eu possa observar o que tem dentro deste arquivo. Mas aqui tem uma coisa que aconteceu que a gente não conseguiu perceber, porque aconteceu ali por trás da ferramenta, por trás da parte visual, que seria o quê? O Microsoft Defender trabalhando para verificar se esse arquivo ele é um arquivo malicioso ou se ele é um arquivo normal do dia a dia, que ele pode ser aberto porque não tem nenhum risco ali de impacto à segurança do ambiente da empresa, tá bom? Então, a gente clicou no arquivo, o arquivo abriu. Esse arquivo abrindo significa que ele identificou que é um arquivo normal, um arquivo que não tem ali nenhum link malicioso, não tem um executável trabalhando em conjunto, e a gente consegue observar ali o que contém dentro deste arquivo. Na sequência, eu já quero mostrar para vocês uma outra coisa que nós conseguimos fazer aqui, tudo trabalhando em conjunto, que é o quê? Pegar este arquivo e guardar ele diretamente no OneDrive, tá? Porque vamos supor que eu quero abrir esse arquivo outras vezes, para que eu não tenha que ficar abrindo toda hora o meu e-mail, indo no arquivo anexo, vendo o arquivo, ou até mesmo salvar no meu dispositivo, eu posso salvar no OneDrive, porque eu vou ter um armazenamento em cloud, então não vou ocupar do meu armazenamento local, e armazenando no OneDrive, qualquer dispositivo que eu tenha ali acesso ao meu login do Office 365, eu posso acessar esse arquivo de qualquer lugar. Então, vamos supor que neste momento eu estou utilizando o meu celular, mas no período da tarde eu esteja em algum outro local que eu não esteja com o meu celular e eu esteja, sei lá, por exemplo, com o meu tablet e eu preciso acessar o arquivo. Então, eu vou lá e acesso o arquivo via OneDrive deste tablet, tá bom? Então, com o OneDrive eu tenho essa disposição, essa disponibilidade de acessar os meus arquivos de qualquer lugar que eu esteja, basta ter ali um dispositivo que tem acesso à internet, tá legal? Na sequência, nós iremos clicar ali no OneDrive. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês aonde esse arquivo foi armazenado e eu quero mostrar para vocês também uma coisa que o Luiz vai falar um pouquinho mais para frente, que é a integração do OneDrive com o Microsoft Teams, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar este arquivo, supondo que esse arquivo não é um arquivo que só eu irei trabalhar. Tenho outras pessoas da minha equipe ou de outras equipes que também trabalharão em cima deste arquivo. Então, eu clico nesse arquivo, nos 3 pontinhos ali no canto direito, eu vou em copiar para. Clicando em copiar para, vocês conseguem ver que eu tenho ali um repositório de acesso rápido e clicando em mais lugares consigo ver outros repositórios e consigo ver também ali as minhas equipes do Teams, tá? Então, eu criei previamente essas equipes contêm os participantes do meu departamento ou de qualquer outro departamento, tá? E aí eu vou armazenar o arquivo lá dentro. Então eu clico no meu canal do Teams, da minha equipe do Teams que eu desejo armazenar. Nesse caso, eu vou clicar ali na pasta Present Media para poder salvar esse arquivo. Abrindo essa pasta, eu clico em copiar aqui. Feito isso, a gente consegue observar que no canto superior direito da tela vai aparecer uma mensagem de cópia concluída com sucesso, tá bom? Então, a partir de agora, todo mundo dentro do Teams que faz parte dessa equipe que eu salvei esse arquivo vai conseguir ter acesso a este arquivo lá dentro e podem trabalhar em conjunto, podem trabalhar individualmente, etc. Tá bom? Agora a gente vai voltar ali para o nosso e-mail, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês o Microsoft Defender trabalhando novamente, tá bom? Então a gente clica aqui num outro e-mail da Aline e a gente consegue ver que nós temos alguns links, né? E dentro desse e-mail, dentro desses links, a gente olhando assim por cima, a gente não consegue identificar se é algum link malicioso ou se é um link comum, tá? Ele está ali num hiperlink, a gente então não consegue identificar facilmente se a gente está ali
como alvo de um possível ataque, tá bom? Então, nesse caso, eu vou dar continuidade aqui, como se eu não tivesse percebido, e eu estou considerando que é um e-mail verídico que a Aline nos mandou. Então, vou clicar ali no primeiro link, beleza, o primeiro link ele vai abrir tranquilamente, é apenas pesquisa ali de acessórios para bicicleta. Agora a gente vai voltar ali para o e-mail e vamos clicar nos outros dois links que estão ali disponíveis, tá? Clicando nesses links, a gente vai observar que o Defender ele vai entrar em ação para nos proteger, tá bom? Então, dando continuidade aqui, cliquei no link, opa, apareceu uma mensagem de erro. Então, o que que acontece? Esse era um link, um hiperlink que iria me direcionar para algum possível endereço ali que fosse malicioso, que poderia infectar o meu ambiente ou o meu dispositivo de alguma forma, e o Microsoft Defender, por trás, ele fez toda a leitura e identificação deste link, tá? O primeiro link, ele abriu tranquilamente, porque o Defender, ele fez o seu trabalho de identificação e verificou que ali era só uma pesquisa do Bing, de algum acessório de bicicleta, então não traz ali risco nenhum para a empresa ou para o dispositivo, tá? Já os demais links, quando a gente clica, ele identificou que ali é um possível link ali malicioso que vai poder infectar de alguma forma o nosso dispositivo. Então ele faz esse bloqueio. Então o Defender ele trabalha como se fosse ali um segurança na frente de uma festa, por exemplo. Então ele vai verificar quem tem autorização e quem não tem autorização para entrar. Ou um segurança de um prédio, ele vai verificar se a pessoa ali é uma pessoa que está indo fazer alguma visita e não traz nenhum risco, ou se a pessoa ali pode trazer algum possível risco e ele vai falar, olha, felizmente aqui você não vai poder entrar, tá bom? Então, o Defender, ele trabalha dessa mesma forma, como se fosse o nosso segurança, tá legal? Agora eu quero mostrar o Defender trabalhando novamente para vocês, só que eu vou abrir o portal do Defender e mostrar lá dentro como que ele funciona, tá bom? Então, antes de nós chegarmos no portal, vamos contextualizar aqui o cenário de ataque que nós iremos usar, tá? Então, nós estamos aqui no aplicativo do Outlook, recebemos um e-mail do Alex, clicamos ali neste arquivo anexo que ele nos enviou. Beleza, esse arquivo ele está com uma senha e a gente descobriu que a senha está ali disponível no histórico do e-mail. Então vamos copiar essa senha e vamos abrir este arquivo. Tá legal? Colando essa senha, clicando em OK para abrir o arquivo. O arquivo está aqui aberto, mas a gente deseja fazer ali uma alteração, trabalhar em cima desse arquivo. Então a gente clica em habilitar o conteúdo. Clicando em habilitar o conteúdo, acabou o quê? Executando um ataque no nosso ambiente, aonde a gente consegue ver no cabeçalho ali, intro backdoor. Então ele está abrindo um backdoor, uma porta ali dos fundos no nosso ambiente para que um atacante venha ter acesso ali ao nosso ambiente, às nossas informações, tá bom? E a gente consegue ver ali no prompt a frase de que o ataque ao cenário foi completado, né? Teve sucesso ali o ataque. Tá? Então, infelizmente aqui o Defender ele não conseguiu fazer a proteção. Por quê? Pode ser que seja ali um ataque desconhecido, né? Então, neste caso aqui, no exemplo que nós utilizamos, era um ataque novo, né? Aonde o Defender ainda não tinha recebido a sua atualização, a Microsoft ainda não tinha do seu conhecimento, e aí ele acabou passando. Coisa que pode acontecer, nenhuma ferramenta de segurança no mercado é 100% segura, então isso daí pode acontecer com qualquer um, tá? Então vamos supor que realmente a gente teve ali a infecção do nosso ambiente, puxa, o que que eu vou fazer agora, tal? Vamos manter a calma e vamos abrir a plataforma do Microsoft Defender. Por quê? Dentro do Microsoft Defender, se a gente abrir este painel, a gente consegue ver que nós temos diversas ferramentas, principalmente no canto esquerdo da nossa tela.
Então, eu vou clicar ali em incidentes, aonde está piscando em amarelo, para que eu possa ver as notificações de incidentes que aconteceram no meio ambiente, e a gente vai perceber que existe uma notificação sobre esse incidente de abertura de backdoor que ocorreu, tá? Então, nós conseguimos ver o incidente, então vamos clicar nele para termos mais informações sobre o que aconteceu, tá? Então, clicando em cima dele, a gente consegue ter ali um sumário, né, um resumo sobre as informações deste ataque, então, quantos devices foram impactados, quantos usuários impactados e etc. Mas eu quero ter mais informação. Então, eu clico ali em Graph, eu vou ter ali mais informações, né, sobre o que aconteceu no meu ambiente, consigo até mesmo ter ali um layout ali do possível ataque que aconteceu, e aí eu clico na página de Open Alert, e aí ele vai trazer mais informações para nós, tá bom? Então a gente consegue ver ali de forma detalhada todo o passo a passo que ocorreu durante o processo de ataque no meio ambiente, desde o início da execução até a finalização dessa execução, dessa linha de comando no ambiente da minha empresa ou ali no dispositivo que acabou sendo infectado. No canto direito, a gente consegue ali, rolando a barra, ter mais informações. Então, descendo essa barra, a gente vai conseguir ter ali informações sobre que tipo de ataque, quando o ataque aconteceu, qual dispositivo foi infectado, qual horário que esse dispositivo foi infectado, os usuários que foram infectados, e a gente consegue ter ali recomendações de remediação que a Microsoft nos dá com base em ataques similares que já ocorreram anteriormente e que o Microsoft Defender tem conhecimento, tá bom? Então, como eu disse para vocês, descendo um pouquinho ali, a gente consegue ter ali, ó, alerta de recomendação de ações. Então, quais ações nós podemos tomar para poder remediar o problema que está ocorrendo no meio ambiente? Além disso, a gente consegue ver a quantidade de alertas, né, ativos, a quantidade de devices que foram impactados e a quantidade de usuários que foram impactados com este ataque, tá bom? E no final ali, caso você queira adicionar algum comentário ou algum histórico deste ataque, você pode inserir também e salvar ali para que você possa ter todo um histórico ali para uma possível auditoria futuramente e assim por diante, tá bom? Então, pessoal, da minha parte é isso, tá? Agora eu vou passar a palavra para o Luiz, para que ele possa dar continuidade com vocês, para que ele possa mostrar as outras ferramentas e dar um foco maior agora no Microsoft Teams, principalmente porque a gente falou agora há pouquinho da parte do OneDrive, onde a gente pegou o arquivo, salvou dentro da equipe do Teams, para que as pessoas dessa equipe possam ter acesso. Então agora ele vai mostrar um pouquinho mais sobre o Teams para vocês e, na sequência, um pouco mais sobre segurança, tá bom? Beleza, pessoal? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela rapidamente. Legal, vamos lá. Bom, então, dando continuidade aqui do nosso workshop, quero falar um pouquinho dessa ferramenta do Teams e acredito que meio que durante ali a pandemia, acho que a ferramenta que mais teve um crescimento, como em todo o mercado, foram essas ferramentas de web conference, né? Então, temos outras ali que ficaram bem conhecidas, utilizamos nas universidades e tudo mais, mas a Microsoft ela já tinha meio que descontinuado ali o Skype for Business, né? Não dando mais suporte para eles, já tinham meio que virado a chave para o Teams, a ferramenta estava pronta para ser utilizada, mas com a pandemia, algumas features que antes, vamos dizer assim, não tinham
não precisavam, talvez ali não era para o nosso dia a dia, e elas foram aparecendo, né? Outros produtos também foram criando meios da gente se comunicar, tudo mais. A Microsoft viu isso com certeza como uma oportunidade, como uma ferramenta pronta e aprimorou ela para que a gente conseguisse atender as nossas demandas no dia a dia. Tá? Então, acho que um dos maiores exemplos que eu posso dar aqui é essa reunião que está acontecendo com vocês. Então, hoje nós temos uma reunião que não é somente a gente está aqui reunido, todo mundo compartilhando tela, abrindo câmera, né? Todo mundo se falando. Não, é uma reunião bem específica, onde nós estamos aqui passando a mensagem para vocês. Então, existem nossos palestrantes aqui, nossos moderadores, e vocês estão recebendo essa mensagem. Peraí. Desculpa aí, pessoal, deixa eu tirar minha gatinha aqui, ó. Ah, ela aparecendo aí. Que ela tá me perturbando aqui, perdão. E estamos aqui passando essa mensagem para vocês, então a interação é bem baixa, né, do que estamos fazendo, né, do que estamos passando, para que justamente, realmente como se fosse um evento, né, a pessoa está lá na frente na palestra, não fica abrindo câmera, ou não fica, né, levantando ali, falando algumas questões, mas a gente meio que passa essa mensagem, tá? Então, é um módulo que tem dentro do Teams justamente para que a gente consiga fazer esses tipos de reuniões, né, de treinamentos, de workshops, de uma forma mais organizada, de uma forma mais para que, né, tenha essa baixa interação, tenha ali umas perguntas e respostas apenas, né, mas se for necessário também há a possibilidade de a gente abrir o áudio, abrir a câmera de quem queira falar, de alguém queira fazer uma pergunta também, tá bom? Então, mostrando um pouquinho aqui meio que a interface, tá? Então, acho que o chat é um comum, né, das nossas reuniões, né, que estamos habituados, mas como um diferencial, quero deixar enfatizado que não sei o quanto que vocês utilizam essa ferramenta, se já utilizam ou se, claro, espero que sim, né, pretendo utilizar, mas um grande diferencial que eu vejo com já com o chat em cima, é que, por exemplo, se a gente está numa reunião aqui com o nosso título, cliente final, tudo mais, faça mais com menos, e eventualmente eu preciso me reunir com vocês ou me reunir com as pessoas aqui na equipe, quando eu mando uma mensagem, ele meio que já cria um grupo dessa reunião, né? Pode ser até neste modelo ou tradicional, os modelos tradicionais que a gente faz, e ali eu continuo. Então, às vezes eu tenho uma reunião, falo de alguma coisa, de alguma ideia, acabou a reunião, passou um tempo, eu tenho um insight, uma ideia. Então, ao invés de eu criar uma nova sala, reunir todo mundo, chamar todo mundo, eu já mandei uma mensagem ali, aquele chat, aquele grupo foi criado, e eu consigo compartilhar informações ou até mesmo me reunir novamente pelo grupo, né? Consigo agendar ali pelo grupo uma nova reunião, um novo momento, e aí as pessoas que estavam ali vão ser convidadas novamente, a interação continua normal, né? Então, isso facilita muito. Alguns outros players no mercado não tem isso, a gente às vezes manda uma mensagem, acabou a reunião, se perdeu, aquela mensagem, né, não existe mais. O Teams não, ele tem esse recurso, eu acho bem legal como um diferencial, tá? Conseguimos ver as pessoas, né, que estão participando, algumas reações, né, até mesmo como levantar a mão aqui, olha, eu tenho uma dúvida, tudo mais, reações, né, nossa, estou gostando, joinha desse workshop, maneiras diferentes de nós nos interagirmos e vermos, né? Então, claro, esse módulo é um módulo específico, né, que a gente tem uma baixa interação, mas a gente acabou utilizando bastante ele, né, no momento que a gente estava em casa, tudo mais, e aí ele fica com esse enquadramento, né? Então, eu estou vendo até o nosso amigo aqui, o Brunão, e a gente fazia, né, essas interações tudo mais para tentar criar uma proximidade tudo mais. Então, algumas features, algumas inteligências foram implementadas, essa é uma delas. Talvez para quem dá aula, né, seja um recurso bem legal, né, de colocar os alunos ali, então fazer uma interação, algo diferente em cima disso. Conseguimos abrir mais essa galeria, então chegando até 49 janelinhas ali dentro dessa
dessa galeria. Então, claro, fica ali uma interação muito legal, bem diferenciada. E aplicativos que nós conseguimos colocar na reunião. Vou deixar os aplicativos para o fim, como a cerejinha do bolo ali, para falar dele. Tá? E quero mostrar também o nosso Teams aqui, ferramenta em si. Então, sim, o Teams é uma ferramenta de mensageria, né, para trocarmos ideias, para nos reunirmos, grupo, mas como eu falei, ele tem alguns diferenciais, como, por exemplo, algo que foi citado ali no começo pelo Gustavo, que nós temos, no exemplo que a gente foi dando, né, então tínhamos recebemos um e-mail, aquele e-mail colocamos no nosso OneDrive ali pessoal, podemos utilizar tudo mais, mas eu preciso que aquele arquivo seja trabalhado com uma equipe específica. Então, por exemplo, aqui da gente engenharia, Gustavo recebeu um arquivo que a gente precisa trabalhar em conjunto, temos a nossa equipe em engenharia, e aí ele pode colocar esse arquivo na nossa equipe, aqui no nosso grupo engenharia, para que todos trabalhem e façam alguma interação em cima desse arquivo. Então, a partir do momento que eu tenho um grupo no Teams, ele já me integra com o OneDrive. A gente sabe que o OneDrive é uma plataforma para uso pessoal, né? Não é, eu vou compartilhar aqui minha pasta para que todo mundo use, não. Todo mundo precisa utilizar esse arquivo, eu coloco ele num grupo, né, num grupo aqui do Teams, por exemplo, e automaticamente esse grupo, ele meio que já cria ali um SharePoint por trás, né, ele tem essa interação com o SharePoint, e aí fica muito mais fácil a gente trabalhar nesse arquivo como equipe, como um grupo. Tá? Um outro exemplo aqui, nós criamos um grupo, né, com dúvidas rápidas com os nossos times de venda. Então, nós temos aqui um portal de CRM, abrimos ticket, né, o pessoal abre ticket para responder alguns processos, mas, eventualmente, existe uma dúvida ali muito mais fácil, tranquila de responder, né, e aí a gente criou esse grupo justamente para que seja o mais rápido possível essa resposta de uma interação, de uma pergunta que seja feita, e não precisa ali abrir um ticket formalizado, tudo mais. Então, criamos essa equipe, e aí sim, os vendedores têm uma interação com a gente, fala, pergunta e tudo mais. Porém, a gente tem uma outra equipe, e aí quero mostrar aqui para vocês, que uma equipe onde nós passamos informações como um todo para o nosso time de vendas. E aí, que informações que nós colocamos aqui? Colocamos, saiu um novo conceito, ou tem ali a parte de Cisco, né, que nós vendemos tudo aqui, né, como distribuição. Então, saiu um novo conceito de SaaS ali em cima de Cisco, a gente criou um vídeo, e aí subimos na plataforma do Microsoft Streaming e compartilhamos nesse grupo. Né? Então, aqui temos todos os vídeos que nós subimos, fica muito mais fácil a interação do vendedor entrar, entender, falar, pô, o que é um roteador, o que é uma pessoa nova que está ingressando, o que eu devo cotar, como é que eu coto AP, né? Aqui alguns exemplos. A gente, neste caso, criou um canal onde passamos apenas a informação, como se fosse realmente nessa reunião. Aqui a gente passa a informação, então mandamos, enviamos, não tem interação, eles não fazem perguntas, não começam, vamos dizer, poluir, né, o chat com algumas perguntas. Se caso tiver pergunta particularmente direta ali, chama a gente para conversar. Tá? Então, sim, podemos criar um grupo onde tem interações, conseguimos criar esses grupos onde a interação é baixa, apenas mandamos a mensagem, e além disso, alguns arquivos também, né, que possam ser compartilhados, né, e aí eles podem utilizar ou não, né, de forma de cotação, passo a passo, perguntas e respostas, tudo mais, tá? E claro, algo que veio e eu não tinha, foi um recurso que particularmente eu usei meio que novo, né, vamos dizer assim, uma vez a engenharia precisou compartilhar e fazer e mandar um arquivo muito rápido, né? Então,
Aí eu recebi o arquivo, o Gustavo, o Bruno, o pessoal aqui recebeu, e a gente precisava alimentá-lo e enviá-lo rapidamente. Só que, tradicionalmente, o que aconteceu? Eu ia receber esse arquivo, ia colocar lá a versão, né, underline Luiz, versão do Luiz. Aí ia mandar, ó, fiz minha parte. Aí o Gustavo ia lá, fazia, aí colocava, sei lá, Luiz, underline, Gustavo, versão 2. Aí pro Bruno, Luiz, underline, Bruno, Gustavo, ia fazendo um monte de versão de arquivo. Putz, o Luiz, esqueci de colocar uma informação. Aí qual que é a última versão? Aí pegar a última versão, ia lá, ia editar, e aí colocava uma versão 3, versão 4, não sei o quê. E isso não é uma maneira mais eficaz, não é a melhor maneira de se trabalhar. Tá? A partir do momento, então, aquele arquivo que eu coloquei na equipe do Teams, quando eu abro ele aqui, eu posso abrir na plataforma Teams ou no aplicativo meu que está instalado no meu notebook, no meu computador. O Gustavo também precisa interagir, o Bruno precisa também interagir, nós podemos abrir o documento simultaneamente, fazemos a nossa edição, então foi muito legal que nós começamos a editar, e aí vi ali o Gustavo digitando, aí meio que ia dar para acompanhando, né, o que ele estava digitando, o que eu estava digitando, o Bruno digitando, então foi muito legal, a gente fez essa edição nesse único arquivo, salvou, fizemos a nossa parte, eventualmente se eu preciso abrir, eu abro o mesmo arquivo, então fica muito mais fácil, muito mais organizado, a gente perde na verdade a gente ganha, né, não tem esse problema de ficar ali com um monte de versões de arquivos, uma confusão danada no próprio Teams, então, no exemplo, recebemos o arquivo, coloquei ele num canal de mensagens, trabalhamos em cima dele, e eventualmente você precisa mandar um e-mail, compartilhar para fora, né, ou até mesmo em outras equipes, é um único arquivo, a gente vai e compartilha por lá. Tá? Bom, e aí, para finalizar, algumas features que tem, então a parte de você criar equipes, né, como eu falei, uma equipe específica para um trabalho específico, calendário integrado com o Outlook, é possível você registrá-lo para ter telefonia em cima dele, então ele meio que se torna um softphone, né? Você consegue colocar uma PSTN, uma telefonia pública, né, para ligar ali para os telefones fixos, celular, é possível fazer essa configuração. E aí, por fim, como eu falei, os aplicativos que podem, né, ser instalados e utilizados no Microsoft Teams. O que é isso? Não são somente aplicativos da Microsoft. Eu posso por exemplo, ali na nossa equipe ali de vendas, colocar um Power BI que eu tenho, eu faço naquelas abas ali um link, onde ele vai e utiliza ali preciso de uma informação, preciso ali de uma informação mais detalhada, ou preciso do pipeline, algumas informações que eu tenho ali que o Power BI pode exportar isso de uma forma mais interativa, mais fácil, né, uma leitura. Beleza, eu consigo colocar isso no Microsoft, Microsoft, legal. Mas não é somente isso, tá? Eu consigo, por exemplo, pegar aplicativos de terceiros, então o Gira, né? O Gira ali é um aplicativo de CRM, consigo subir ele ali naquela mesma abinha ali do Microsoft, da parte de equipes, e ali eu consigo, por exemplo, ter alguma interação, abrir um ticket, respondê-lo, encaminhá-lo. Então, existe uma gama de aplicativos aqui, e esses aplicativos, na verdade, já passaram por certo crivo ali, por uma homologação da Microsoft, então se eles estão aqui, ele vai funcionar no Teams, tá? Não é algo que, será que está aqui, vai funcionar? Não, beleza, ele vai funcionar. E às vezes você já tem esse aplicativo, gosta de utilizá-lo, por exemplo, tem o do Whiteboard, né, que é bastante, talvez ali, né, customizável, tenho ali um legal, consigo colocar ele aqui no Teams? Consigo, e além disso,
meio que eu não preciso sair do Teams para o browser e tudo mais, eu utilizo na plataforma mesmo. Então, o Teams ele fica meio que a plataforma central ali do usuário. O Power BI eu consigo acessar aqui, o meu aplicativo de terceiro consigo acessar por aqui também, tá? Então, eu vou deixar aqui essa parte, né, mostrando apenas o aplicativo que está, os aplicativos, né, iniciais, mas tem um monte e alguns, claro, tem ali a sua parte free, né, acredito que a grande maioria tem um free ali, pode utilizar, mas aí, preciso de uma feature melhor, tudo mais, aí faz uma assinatura à parte, mas isso é fora com a Microsoft, tá bom? Então, isso é legal, isso é bacana, para que eu não fique, muitas das vezes, às vezes, sei lá, né, eu tenho um aplicativo ali que eu mesmo criei, posso até entrar em contato com a Microsoft para colocar ele aqui, para homologar, né, e utilizar ele dentro aqui da minha própria plataforma dentro do Teams, tá bom? Vamos lá, então, finalizando essa parte do Teams, quero voltar aqui para a minha apresentação. Bom, e aí vocês vão percebendo que os recursos eles sempre vão complementando. E um que, claro, vai sempre complementar são os recursos de segurança, que nós podemos implementar também para o Teams. Até mesmo eu tenho o meu celular, o meu mobile, eu preciso acessá-lo, eu consigo colocar uma senha, um PIN, a identificação, né, facial ou reconhecimento facial ou por biometria, né, consigo colocar esses tipos de segurança para que tornem minha ferramenta melhor e mais segura também. Tá? Um outro recurso, e aí eu vou explorar ele um pouquinho mais para frente, é a gerência de dispositivos. Aqui, por exemplo, eu consigo acessar a parte de gerenciamento de dispositivos e quero dar um exemplo aqui para vocês o que pode ser feito ou não com esse recurso. Tá? Então, a partir do momento que eu clico ali em Lydia, vamos supor que a lead está sendo desligada ou ela está indo lá para um outro emprego, uma mudança aí de vida, de postura, não sei, né? Eu consigo nos meus dispositivos móveis, isso fornecido pela empresa ou não, o colaborador pode ter um dispositivo móvel dele e trabalhar com as informações da empresa, mas eu, como empresa, preciso ter uma certa segurança em cima daqueles dados que estão ali naquele dispositivo, tá? Então, um exemplo aqui, nós temos um dispositivo que é fornecido pela empresa, só que ela me deixa também utilizar a minha parte pessoal, meus aplicativos pessoais, mas eu tenho informação ali da empresa, aplicativos da empresa, e me separa ali no meu celular. Eu consigo ver a minha parte pessoal e a minha parte de trabalho para que eu tenha essa separação. Então, eu não consigo copiar de um para outro, eu vou falar um pouquinho disso mais para frente ali na parte do Intune, tá? Mas aqui eu quero mostrar o seguinte, eu tenho os meus dados da empresa, ali já está sendo desligada, e eu tenho a opção de remover os dados da companhia e ela segue, por exemplo, com o dispositivo dela ali, pessoal que ela tem, ou até mesmo eu posso resetar totalmente de fábrica, né? Então, o que aconteceu, infelizmente, comigo também, um outro cenário, fui roubado, né? Meu celular foi roubado, liguei para o nosso pessoal aqui de TI, falei, cara, paga tudo ali, o que tiver, tudo mais, e aí no próximo login de internet, que em algum momento acontecer naquele dispositivo, ele seria resetado, seria apagado, tanto os meus dados quanto os dados da empresa. Caso necessário, pode ser apenas os dados da empresa, para que não comprometa ali, como eu falei, a pessoa está sendo desligada, o celular é dela, vai embora, leva o seu celular, mas os dados da companhia serão todos apagados, serão todos removidos. Então, bom, e o que nós, seguindo esses exemplos, então, estamos aqui trabalhando com uma ferramenta de produtividade, acessamos o Outlook,
o Teams, o OneDrive, mas eu também sou um administrador, então nesse mesmo portal fica muito mais fácil a navegação. Meus aplicativos aqui estão na direita, com os aplicativos de produtividade, mas eu, com o privilégio de admin, ainda consigo acessar, né, para que eu consiga administrar esse painel. E ele é bem fácil ali, vocês vão sempre ver ali, botãozinho da esquerda, tudo vai estar os nossos aplicativos que mais utilizamos e os recursos, por exemplo, de administrador. Tá? Então, o primeiro deles eu entrei, esse é um overview dos usuários que estão conectados aqui, consigo ver quais tipos de licenciamento estão atribuídos a cada usuário. Então, posso pegar o Gustavo e falar, olha, ele vai ter o Premium, né, o Business Premium, vai ter o Business Basic, o Luiz. Eu consigo atribuir para cada usuário alguma funcionalidade, algum add-on que eu comprei, um Power BI e tudo mais, consigo atribuir para cada um as licenças necessárias, tá? Aqui no menu esquerdo, então, mais ainda como cobranças, o que está sendo, um marketplace para adicionar algum outro produto. Em específico aqui mostrar os usuários, então aqui é onde eu consigo adicionar usuários, vários usuários simultaneamente. O multifator de autenticação é aqui, né, onde a gente configura, excluir, né, remover o usuário por completo, redefinir a senha, né, então o cara lá não tem o Windows Hello, aqui é onde eu redefino a senha desse colaborador, desse usuário. Tá? E também consigo ver os dispositivos que estão registrados na companhia. Infelizmente, aqui na nossa demonstração, a gente não tinha nenhum equipamento, né, nenhum dispositivo registrado, mas mostraria aqui também, tá bom? E aí, voltando, né, então tem aqui o meu menuzinho sempre da esquerda, meu acesso rápido. Vou acessar alguns recursos de segurança e administração, e especificamente o Teams. Por que isso? O Teams ele tem algumas customizações que nós conseguimos implementar especificamente nele. Tá? Uma delas é que eu consigo, por exemplo, o Teams, ele é uma ferramenta ali de mensageria, tudo mais, consigo criar algumas políticas onde palavras que incitam racismo, sexismo, né, palavrões, eu consigo ou até mesmo colocar aquele asterisco, né, ou uma mensagem dizendo, olha, cuidado com essas palavras, né, não condiz com a política da empresa. A gente sabe, a gente utiliza uma ferramenta de mensageria, às vezes tem uma conversa ou outra ali, mas a empresa pode exigir isso da ferramenta dela para que esses tipos de informações que incitam alguma coisa, né, fujam ali da política que a empresa deseja com os seus colaboradores, com os seus usuários, que ela consiga controlar isso. Tá? Então é aqui nesse portal que eu consigo fazer algumas customizações como essa. Quais aplicativos, por exemplo, naquelas seções de aplicativos estão disponíveis para usuários? Consigo liberar todos? Todos eles podem baixar de terceiros, da Microsoft ou não? Consigo customizar quais aplicativos que eles devem utilizar? Consigo aqui também configurar a parte de voz, a configuração da PSTN que vai ser implementada, é aqui que eu faço no Microsoft Teams, tá? Nesse painel. Deixa eu dar um play aqui para ele rodar. Consigo aqui também ver e colocar algumas restrições, por exemplo, quando eu chamo alguém externo, um convidado para a minha reunião, que privilégios que ele tem, né? Que funções que ele pode fazer, pode ligar a câmera, pode falar, tudo mais, e quando eu estou entrando externo, né, que políticas, eu vou aceitar as políticas que eu estou externamente entrando ali e receber, ou eu tenho algumas políticas específicas. Então, eu consigo até mesmo ir no usuário específico, por exemplo, ali no Gustavo, e fazer uma política, alguma customização específica para este usuário também. Tá? Então, esse portal nós tem como visão ali, tem como administração toda essa parte do Teams para que a gente consiga customizar algumas coisas e deixar
moldada ali conforme as nossas políticas da nossa empresa, tá bom? Bom, deixa eu continuar aqui, que o nosso vídeo... Um dos recursos, e aí que eu quero mostrar para vocês, é a nossa parte de segurança, onde conseguimos implementar e criar uma política específica para isso. Aí fala, pô, criação de política e tudo mais, quero demonstrar uma criação aqui que nós podemos fazer, né? E aí quero mostrar para vocês que é bem simples, que é bem tranquilo de ser implementada. Não tem aquela parte de CLI, o cara por trás ali programando. Vou em conformidade e segurança, então aqui é onde eu vejo toda a parte de conformidade da empresa em si, tá? Vou vir aqui em prevenção de perdas de dados, então quero criar uma política de prevenção de perda de dados, e aqui eu consigo já visualizar as políticas que estão criadas, ou até mesmo criar uma nova política, e é o que nós vamos fazer, tá? Então, nesse primeiro momento, ele vai falar, legal, então vamos criar uma política com um modelo ou meio que do zero, né, uma política totalmente personalizada. A Microsoft já traz alguns financeiros, medicina e saúde, privacidade, né, alguns modelos já prontos. Nesse nosso, vamos seguir, né, com a instrução ali do workshop. Perdão, pessoal, hoje eu estou meio enrolado aqui com os vídeos. E quando eu clico em financeiro, ele já me traz os dados financeiros que eu tenho disponíveis. Então, Austrália, Canadá, França, Alemanha, Israel, né, e Brasil, eu tenho aqui os dados financeiros também, mas eu vou seguir e vou colocar os dados financeiros dos Estados Unidos. A partir do momento que eu clico nos dados financeiros dos Estados Unidos, ele me traz o que eu devo ali, né, o que esse modelo traz de template para proteção. Então, número de cartão de crédito, conta bancária, esse roteamento ABI aqui, eu não, ABA, né, não sei do que se trata, mas é a parte lá americana. Beleza, consigo nomear uma política, né? Então ele já traz os dados financeiros dos Estados Unidos, mas consigo colocar um outro nome, caso tenha uma necessidade, né? Uma descrição, olha, estou colocando essa política, tudo mais, por NX motivos, ou manter, né? Justamente para que eu tenha uma ideia do que está sendo feito. Eu só alterei ali o nome em cima para não entrar conflito com a outra que já está criada. E a partir do momento que ele dou o next, vamos meio que afinar mais essa política para algumas customizações que a gente consegue fazer. Tá? E o que é isso? Então, a primeira delas eu consigo, através desse portal, selecionar onde eu devo aplicar essa política. Preciso que essa política seja implementada nos e-mails, no SharePoint, no OneDrive, no Teams. Eu consigo olhar, ver aonde que eu devo aplicar essas políticas para que justamente eu consiga, como eu falei, afinar ou ser mais preciso. Olha, por e-mail eu não quero que seja implementado isso, vai gerar bastante esses tipos de informações, mas pelo Teams não é a ferramenta onde eu devo enviar esse tipo de informação, de cartão de crédito, CPF, ou o que seja. Então, no Teams eu barro, no e-mail eu posso liberar. Tá? Eu consigo selecionar quais aplicativos eu desejo que seja implementado essa política. Tá? Aqui eu só estou definindo, né? Então, como eu falei, legal, eu tenho a minha política pronta, meu template pronto, mas eu consigo customizar, adicionar alguma coisa a mais caso for necessário. Essa política vai ser implementada com as pessoas da minha empresa ou somente, na verdade, para fora da minha empresa? Então, eu não quero que esse dado vaze, alguém chega lá, externo, pede alguma informação, eu mando para ele, ou somente com as pessoas da minha organização, né? Então, da minha organização,
eu não consigo trocar e mandar informações, mas para fora eu consigo enviar. Eu consigo meio que selecionar isso, né? Mostrar aonde que lugar que eu devo, né? Se é para fora, se é para dentro, né? Aqui na minha política. Ações de proteções. Então, quando aí ele meio que já dá, né? Por isso que eu falei, é muito intuitivo, ele já me dá as informações que eu preciso. Então ele fala, quando o conteúdo corresponder às condições da política, mostre uma dica aos usuários e envie uma notificação por e-mail. Por que isso? Às vezes o usuário está lá mandando uma informação, aí ele vai bloqueado. Pô, por quê? Mas eu trabalho com isso, às vezes eu sou da RH, né? Preciso enviar essa informação, preciso compartilhar essa informação. E aí, quando você coloca isso, você consegue criar uma mensagem customizada para que, olha, você está mandando esse tipo de informação, né, esse número de cartão de crédito, esse CPF, e foi bloqueado por NX motivo, nos contacte, queremos entender, tudo mais. Então, você consegue, e isso é importante, a conscientização do usuário final ali, de utilizar, de falar, meu, estou mandando uma informação para fora, ou eu, como Luiz, chegou um cara lá de fora, está pedindo CPF, eu estou mandando ali pelo Teams. Não, peraí, eu consigo meio que conscientizar o usuário, principalmente com essa lei geral de proteção de dados, né, chegando ali forte, né, com multas e tudo mais. Então a gente tem maneiras de realmente não vazar, mas a conscientização faz parte também para ajudar a gente que administra, né, o pessoal de TI a, né, ter menos risco a isso, tá? Outras ações, por exemplo, o Luiz tentou uma vez ali o CPF, foi lá, mandou o e-mail, notificou, aí ele tentou 2, tentou 3, tentou 4, tentou 10 vezes. O administrador pode receber um e-mail por essas tentativas excessivas e entender, né? Chegar ali, ô Luiz, caramba, você é insistente, né? Você, pô, tá dizendo que não pode, por quê, né? Vamos entender o que está acontecendo. Ou até mesmo, sei lá, o usuário foi hackeado, o usuário foi invadido ali, estão tentando vazar a informação através dele, e o administrador consegue olhar para que tome uma ação em cima disso, bloquear, excluir ali a senha, fazer um bloqueio do usuário para que não vaze nenhum tipo de informação. Então, ele tem como, né, tomar uma ação caso tenha tentativas excessivas, né, de acesso. Enviar relatórios desses incidentes, né, então eu posso simplesmente aplicar essa política e deixá-la acontecer, né? Ou eu posso aplicar essa política e ir acompanhando, né? Depois que eu apliquei essa política, quantas pessoas estão utilizando, né? Na verdade, estão sendo bloqueadas ali, não estão deixando passar, para ver se realmente ela está sendo efetiva, né? Ou tomar uma ação em cima disso, falar, poxa, expliquei tudo, mesmo assim as pessoas estão tentando, sendo muito insistente, fazer uma conscientização melhor ali, maior, né? Outras também, por exemplo, eu consigo criar, né, enviar por padrão, perdão, são impedidos de enviar e-mails, de chat e tudo mais, e eu consigo meio que escolher onde esses arquivos, né, onde terão esses acessos compartilhados, isso no SharePoint, né, o OneDrive, e se eu consigo até mesmo ignorar ou criar alguma restrição para essa política em específica, por exemplo, no SharePoint, criar um nível de criptografia, reter aquele arquivo de alguma maneira, né, para que aquele arquivo enviado vai para uma certa retenção e eu tenho ali um fluxo, né, não uma substituição, na verdade, né, mas um controle, né, olha, foi tentado enviar aquele arquivo, vai para um armazenamento, um drive, um SharePoint, onde eu consigo criar níveis de criptografia em cima dele. E, por fim, consigo testar essa política antes de ser implementada, então consigo colocar ali para ver qual que vai ser o impacto, né, da política em si. Liga imediatamente, né? Então vou lá e já começo a aplicar essa política e não fico acompanhando ela para ver como que ela está funcionando, né? Então já coloco ali automaticamente para ligar, ou colocar em stand-by, né? Vou lá, deixo ela pronta,
vem um CEO, a pessoa lá responsável fala, tá ok, pode aplicar essa política, a gente já mandou e-mail explicando o que vai ser implementado, tudo mais, pode startar. Tá? Então, existe esses 3 e-mails, e aí quando eu ligo, coloco ligar imediatamente aqui na minha seleção, e ele aplica essa nova política e ela já foi criada, tá? Então, como vocês podem ver, né, não foi algo que eu precisei além de conhecimento técnico, foi bem intuitivo, fácil, vai clicando, passo a passo, vai seguindo o que eu quero, o que eu não quero, consigo voltar e ver essa política novamente, se ela tem alguma, né, customizá-la, né, falar, não, olha, acho que a gente pode liberar isso, aquilo, antes eu liberei pro e-mail, agora eu não quero liberar mais, então eu consigo ainda ter uma gestão em cima dela, ou se eu quiser, excluo ela de uma vez, se for necessário, tá? Uma outra parte que eu quero mostrar para vocês, e aí já estou quase terminando, é a segurança. Então, o que o Gustavo mostrou inicialmente com o Defender, né? Talvez eu quero meio que desmistificar um pouquinho o Defender em si, esse nome e o conceito, que é o seguinte, antes a gente olhava o Defender como o antivírus da Microsoft, né? Vem ali no Windows Server, vem no Windows, né, 10, 11 ali tradicionais, mas ele não é somente isso, não é mais isso. Tá? O Defender como um todo, e aí vocês puderam ver, acompanhar, que ele tem esse meio de prevenir, né? Então ele olha, passou ali nos anexos, no link, para que se tiver algo, né, como um porteiro ali, um segurança, que tiver algo que possa ser um problema, ele vai lá e barra, vai lá e impede, tomar alguma ação, se caso passou ali e está acontecendo no momento uma ação de um antivírus mesmo, excluir o arquivo, removê-lo, enviá-lo para a quarentena, né, por uma análise, ou remediação, que foi o último exemplo que o Gustavo mostrou, passou ali um documento, o cara recebeu um e-mail, naquele e-mail tinha ali ele só encaminhou de outra pessoa, talvez nem abriu, e aí o cara abriu lá o arquivo, nossa, tinha até uma senha segura, legal. Pô, eu coloquei a senha, tá aqui um pedido, né, pedido de venda, pô, ótimo, excelente. E quando eu clico para habilitar o conteúdo, ele que meio que baixou, né? Claro que não vai ser daquela forma, né? Isso foi mais uma demonstração. Vai estar aqui falando, olha, ataque com sucesso, né? O nome ali, o backdoor, ele vai estar meio que por trás. E aí o administrador vai receber uma informação. Olha, passou algo, um documento, a gente não viu, né? O Defender como um todo, precisamos que você olhe e analise isso. Olha, ele mexeu em tal processo, copiou tal coisas, e a recomendação que nós damos é acompanhe o que ele copiou, por onde que ele foi, que máquinas que ele foi, justamente para que você tome alguma ação em cima disso. Então, meio que reforçando, nós vivemos as coisas mudam rapidamente, vírus, um monte de coisas mal intencionadas são criadas muito rápidas e é difícil até mesmo para as melhores tecnologias acompanhar isso. Então, realmente algo pode passar. E aí a gente pensava antes, né? Nossa, eu vou criar um super escudo e nada passa. E aí, e a palavra, né? E se? Né? E se passar, o que você vai fazer? Então a Microsoft tem esses recursos para que, se caso aconteça alguma coisa nesse tipo, mitigue o máximo do problema ou até mesmo o 100% do problema para que não tenha perdas ou grandes perdas. Né? Então, resumindo, prevenção, uma ação em cima né, do vírus ali, do que esteja acontecendo, ou a remediação passou, e agora? Temos que tomar uma ação rápida, acompanhar o que foi feito nas máquinas e tudo mais. A Microsoft tem isso com o Defender como um todo, tá bom? E aqui é onde nós criamos políticas específicas e até políticas que nós comentamos aqui nas nossas demonstrações, tá? Então, anti-phishing, anti-spam, os anti-malwares, os anexos seguros, né, que foi feito ali por trás, né, que quando a gente abriu o anexo, ele já fez essa verificação. Os links seguros, então consigo customizar alguns links
site adulto, né? Não quero esse link aqui, né? O site de vendas, tudo mais. Então, consigo criar políticas específicas para cada, para phishing, para anti-malware, políticas que já vêm por default, a Microsoft já tem as suas políticas por default, mas de qualquer maneira eu consigo, além de customizar elas por default, entrar ali, dar uma olhada e ver, entender o que foi configurado, consigo também criar as minhas políticas, como eu falei, de links seguros, tal, políticas que eu não quero, links que eu não quero que as pessoas acessem, quero somente a parte profissional, a parte enterprise aqui, tá? Bom, e aí, por fim, vamos entrar no nosso painel de gerenciamento de dispositivos. Então, ali na esquerda, vou lá, entro no Endpoint Manager, e aqui quero mostrar para vocês o painel onde nós administramos não somente os mobiles, mas também desktops, Windows, servidores, Linux, a gente consegue administrar aqui também, tá? Então, quando eu vou ali na esquerda, no painel, ele mostra os dispositivos se estão ok, se tem alguma falha ali no registro, algum problema a mais, de uma forma mais geral. E quando eu clico em dispositivos e clico em todos os dispositivos, infelizmente a gente não tinha aqui nenhum dispositivo registrado, mas quero explicar o conceito para vocês dessa plataforma, tá? Então, o primeiro deles são duas nomenclaturas que nós temos no mercado, que é o MDM e o MAM, Mobile Device Management e Mobile Application Management. O que é isso? Naquele exemplo que eu falei para vocês logo no começo, eu tenho um celular que é fornecido pela empresa e vou colocar um outro cenário. Então, tenho esse meu celular e eu trabalho numa warehouse. E aí, nessa warehouse, esse celular, eu consigo manipular muito, até mesmo o hardware desse dispositivo, no sentido de que eu forneci esse celular e eu não quero que aquele colaborador utilize a câmera num warehouse para tirar uma foto, enviar, nem nada. A câmera, eu restringo o acesso dela por completo. Restringo até mesmo fazer ligações, ter uma interação ali com o teclado, com os botões. Eu só recebo ligação com alguma informação em cima do que é necessário. Então, eu consigo entrar no aplicativo, no hardware desse mobile e fazer alguma customização necessária. Consigo configurar a geolocalização, né, onde aquele celular, aquele mobile vai funcionar dentro daquela localização, dentro daquela minha rede. Se caso ele sair, for levado, ele vai perder o acesso, vai ser notificado o usuário, o administrador, né, daquela rede, daquela política. E eu consigo também olhar para os aplicativos. Quais aplicativos que eu posso instalar naquele celular? Consigo deixar apenas os aplicativos da empresa, então Teams, o Outlook, tudo mais. E, além disso, eu consigo entrar no aplicativo e customizá-lo para a forma do meu trabalho ali, a forma do trabalho em específico. Por exemplo, consigo entrar no Teams e ele não vai mandar mensagem nenhuma nos canais que eles estão ali, que ele está selecionado. Ele só vai receber informação, nem é possível digitar algo, mandar algo, baixar. Eu consigo só para que ele veja e tenha uma informação. E-mail, eu consigo receber o e-mail, olhar ali o anexo, mas eu não consigo encaminhar aquele anexo. Não consigo até mesmo tirar um print daquele anexo. Eu só tenho a minha visualização. Então, resumindo, você tem um controle total daquele dispositivo móvel, para que tenha um trabalho específico, para que condiz ali com o que a política da empresa foi implementada para aquele momento, para aquele setor. E existe a outra opção, que é o colaborador tem o celular dele, ou que nem o nosso exemplo aqui, eu tenho o celular fornecido para a empresa, mas ainda deixa eu utilizar meus aplicativos pessoais, né, tem ali os meus joguinhos, né, tudo mais, e separado totalmente da empresa em si, como um todo. Então, eu tenho duas partes,
onde estou ali no trabalho, acessei o Teams, estou lá conversando, se eu quiser copiar alguma mensagem e jogar no meu WhatsApp, não consigo. Se eu quero baixar um arquivo e jogar no meu Office ali do meu pessoal, não consigo abrir um PDF, ou o que seja, e vice-versa. Não consigo pegar algo do WhatsApp e jogar ali para o meu de trabalho. Eu tenho essa minha separação total, onde eu tenho esse controle em cima do que é os dados da empresa e deixo o pessoal dele separado totalmente, sem nenhuma interação. Saiu, o colaborador vai levar o celular dele e tudo mais, eu só removo essa parte da empresa e o celular dele continua normalmente com os aplicativos lá. Tá? Consigo fazer isso nos dispositivos Windows, macOS, iOS, Android, como falei também no Linux. Então, vem aqui no Windows, crio políticas específicas para o Windows, iOS, tenho políticas específicas que eu posso implementar aqui, Android também, tá? E duas outras opções que eu deixo como highlights aqui, que são o nosso querido amigo, né, WSUS, né, que é a atualização do Windows periodicamente que a gente recebe. Quem sabe ele já passou por uns problemas em cima disso. E um dos nossos clientes veio uma vez perguntando se ele podia fazer isso gradualmente, se ele poderia atualizar o Windows para, por exemplo, 5 máquinas, depois 10, depois 20, e programando isso no tempo, sem ficar ali manualmente, isso automático. É possível com o Intune fazer esse tipo de customização, tá? Então ele vai subindo gradualmente, conforme vai tendo a necessidade, ele vai programando isso, tá? Um outro recurso bem legal é o Autopilot. Então aqui a minha máquina foi trocada recentemente, tinha uma máquina aí com 7 anos já utilizando ela, tinha acesso a administrador, tudo, aí meio que mudou as políticas da empresa, falou, não, agora você tem a sua máquina, e quando eu fiz o login, e acessei, ele já puxou, então a gente tem ali um pessoal da engenharia, já tem um template pronto. Na hora que eu fiz o login, ele já puxou todas as informações que eu preciso ter, todos os meus aplicativos, os meus produtos que eu preciso ter para trabalhar ali como engenheiro, né? Posso criar em outros setores, por exemplo, RH, financeiro, marketing, consigo customizar para cada setor em específico, um trabalho ali, os aplicativos em específico, e quando eu fiz o login, ele já baixou automaticamente, então fica muito mais fácil para o pessoal de TI, porque ele já deixa programado essa customização para todas as máquinas para esse perfil, não precisa ficar lá instalando, né, um por um ali, tudo mais. Então, isso pode ser até receber o produto, ele pega o serial number daquele notebook, por exemplo, já sobe no Intune, com aquele serial number ele já está registrado no domínio, né, da empresa, e a partir do momento que aquele usuário logar, ele já vai pedir a senha de acesso para o domínio em si específico, e aí ele já baixa todas as configurações, tá? Então fica muito mais dinâmico, mais fácil. O colaborador saiu, tem uma opção de apagar todas as informações também, deixar limpo. O próximo, a pessoa que vai logar naquela máquina, vai baixar o perfil dela, normalmente ela volta a trabalhar. Tá? Então, esse é o Intune. Consigo gerenciar dispositivos móveis, dispositivos computadores, servidores, Windows, Autopilot, o WSUS, né, atualização do Windows. Tenho uma central de suporte onde eu consigo acessar a máquina de um colaborador, né, para que eu faça aquela manutenção, o TeamView, né, eu consigo acessar aqui por aqui também. Então aqui é onde eu controlo todos os dispositivos em si, tá? Bom, então, resumão para finalizar, o que a Microsoft quer e o que ela fornece, permitir que a colaboração ocorra em tempo real, praticamente em qualquer lugar. Então, tendo ali um 4G, né, um Wi-Fi, vai conseguir colaborar, vai conseguir trabalhar normalmente, proteger com uma segurança integrada. Então,
como, né, a gente está no Outlook, está no OneDrive, está no Teams, sempre tem segurança ali por trás, confiável, Microsoft sempre ali liderando no Gartner com um nível de segurança altíssimos, justamente para que tenha uma excelente ferramenta, né, com esses recursos de segurança, olhando desde malware, vírus, phishing, ransomware. Teve um cliente nosso, nos procurou, 5 máquinas, o cara tinha uma pequena empresa ali, um escritório de advocacia, e, nossa, nos procurou porque ele foram sequestrados essas 5 máquinas dele. Então, foram lá, ficaram refém à situação, tiveram que pagar em bitcoins, e a mensagem que ele deixou e ficou meio que marcado ele falou, cara, eu nunca imaginei que eu, com uma empresa aqui de 5 pessoas, poderia estar refém a uma situação dessa, porque o pensamento dele era, nossa, eu tenho uma grande empresa, as grandes empresas que são atacadas, que são sequestradas, que têm vírus e tudo mais, mas não. Um cara mal intencionado ali pode olhar e ver como uma brecha. Infelizmente aconteceu com ele, ele ficou refém, e aí a gente ajudou, orientou ele a tomar mais cuidado, né? E passamos os produtos que ajudam a combater esse tipo de problema e outros também, eventualmente, conforme a gente foi falando aqui, tá? E uma solução, claro, econômica e fácil de usar. Então, a consolidação das licenças é muito importante. Legal, eu quero ter todos os produtos de nicho do mercado. Show, mas você vai ter um cara que tem um administrador que vai ter que conhecer todos esses produtos de nicho. Então, quando você consegue consolidar isso com a Microsoft, ele se torna especialista, ele é um especialista Microsoft e fica muito mais fácil e fica muito melhor até na questão de custos também, tá? Então, reduzindo esse risco, né, de, olha, o cara tá lá, a ferramenta fala, não, o problema não é meu, o problema é com o fulano. Aí você vai com o fulano, não, isso não tem nada a ver, aqui tá funcionando perfeito, fala com o ciclano. E aí fica um jogando para o outro, isso é um dos maiores problemas que a gente tem. Economia na administração e implantação, vocês puderam ver como é simples ali implementar uma política, não é um conhecimento avançado ali de técnico, é mais um guia que vai te orientando o que você deve fazer ou não. Claro, deslocamento de viagens físicos, hoje estaríamos talvez reunidos num local, estou em casa, vocês podem estar em casa também, no trabalho, estamos separados, mas estamos aqui passando essas informações para vocês. Economia em automação, melhoria de processos, então com políticas que eu consiga implementar para que não vaze meus dados, para que eu tenha um controle melhor, uma automação melhor em cima da minha rede, da minha administração, e fluxos de caixa. Posso pagar ali tudo de uma vez, via CAPEX, separei ali um tempo, tal, fiz o investimento, ou operacionalizar esse custo, para ter uma maior flexibilidade em cima disso, tá? Quero deixar 3 exemplos aqui para vocês, talvez eles não são falados muito, né? A gente vê mais o E1, o E3, E5, né? Mas existe o Microsoft Business e existe esses 3 modelos, o Basic, Standard e Premium. O Basic com recursos bem básicos mesmo, mas já tem alguns recursos de segurança, até mesmo como o MFA, a gente já pode utilizar aqui no Basic. Vai escalando o Standard, conseguimos colocar algumas políticas de anti-phishing e tudo mais, e a Premium foi tudo isso que a gente disse, né? Então tem o Intune, tem a proteção do Azure, o Defender, os acessos condicionais, tem uma máquina, um servidor ali virtual, que eu ofereço aos meus colaboradores trabalharem, consigo colocar essa licença também ali para ele trabalhar nessa máquina, nesse virtual, né? Nessa máquina virtual do Windows, tá? Então, são 3 licenças bem bacanas, cada uma delas eu consigo até no máximo 300 usuários, então realmente é bem específico, mas como eu falei, cada uma. Basic, Standard, Premium, totalizando aí 900 licenças que são disponíveis. Aí, consigo atribuir conforme a necessidade de cada um. Ah, preciso de um recurso a mais de segurança no Basic e no Standard. Consigo colocar ele por fora, standalone ali para complementar.
tá? E essas licenças são bem legais, são baratas e pode ajudar muito já a atender a demanda que vocês tenham dentro da empresa, tá bom? Para terminar, gostaríamos sim de ouvir as opiniões gerais de vocês, o que vocês aprenderam, os comentários, a experiência que vocês têm hoje. Se tem algum recurso que nós falamos que já pode ser aplicado, nossa, falou, cara, Luiz, você foi bem precisa ali num negócio que eu estou querendo implementar aqui na empresa, ou tive um insight, pensei algo, será que eu consigo, com a Microsoft, atender a minha dor, a minha necessidade? Estamos aqui, né, justamente para isso, para atender vocês, para ajudar vocês. Se vocês se interessam em comprar a solução como um todo, se a gente pode, claro, entrar em contato aí com vocês, e gostaria até mesmo de, gostei do Intune aí, Luiz, cara, mas foi superficial, foi meio que um overview, a gente consegue fazer um lab dele, um detalhado, meio que passar, né, mais informações específicas de um produto que nós falamos, é possível, a gente consegue fazer essa apresentação para vocês também. Tá? Então, estamos à disposição sempre para eventuais dúvidas, ajudar com a dor de vocês, no projeto que vocês querem implementar. Eu gostaria muito de agradecer a atenção de vocês hoje. Espero que tenham gostado do nosso workshop e agora eu passo a bola aí para os nossos moderadores tocarem o finalzinho deles. Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigado, Luiz. Obrigado, Gus. E agradecer aí todo mundo. Não sei se o Edgar quer falar algum ponto, agradecer o pessoal. O Edgar está por aí? Está habilitado o microfone dele, não? Não encontro ele. Tudo bem, então. Bom, então a gente vai encerrar esse tempo aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem aproveitar e mandar no chat aí, o pessoal de engenharia pode ajudar a sanar essas dúvidas aí, tá? O nosso time está à disposição, junto com o parceiro VSP, para ajudar vocês a entender melhor essa jornada, enfim, quaisquer necessidades que vocês tiverem ao longo desse processo aí, foram bastante informações ricas aí para a gente aproveitar, né? E mais uma vez agradecer a presença de todos vocês. Essa reunião ela foi gravada, então depois a gente vai compartilhar o link com vocês para vocês aproveitarem aí melhor ou derem uma passada em algum conteúdo que seja mais interessante para vocês. E eu deixei um link com a pesquisa de satisfação, tá? Para a gente entender o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa abordar nos nossos workshops para cada vez entregar um conteúdo melhor para vocês. Essa pesquisa, quem preencher concorre a um sorteio, tá? Então, vão lá, preencham, respondam isso daí para gente. E, olha o Edgar aí. Edgar, obrigado aí por esse trabalho aí de convidar os clientes. Se quiser deixar uma palavra aí, agradecer, enfim, fique à vontade, tá bom? Eu agradeço aí o convite, o apoio da TD Sign, que isso aí é uma parceria de muitos e muitos anos com a VSP. Agradeço aí o trabalho de todo o nosso time comercial aí que fez esse relacionamento com todos os nossos clientes. E, claro, agradeço aí a presença de todos os clientes, a gente costuma dizer aí, nossos parceiros e amigos aí de longa data. Não vou agradecer um por um aqui, porque graças a Deus é muita gente, mas agradeço aí a todos vocês aí o tempo, né, desprendido aí conosco e mais uma vez aí a participação de cada um aí. Obrigado de verdade.
Obrigado, Edgar. Obrigado a todos. Então, vou encerrar esse tempo aí. Estamos à disposição de vocês. Ô, Tá ô bom? Vinícius, só tem uma pergunta do Robson aí, lá de Cuiabá, de Cuiabá não, desculpa, lá do Mato Grosso. Ele está perguntando sobre o iTunes aí. Eu não sei se vocês viram a pergunta dele aí, ó. Ô, Edgar, eu vi sim. Acabei de responder ele aqui no chat. Ah, perfeito então. Tá Então bom? tá, já é, porque eu só tô vendo Ah, beleza, perfeito. Então tá bom. Então, beleza, Show de bola. pessoal. Obrigado a todos aí. Gente, Tenham um bom dia. obrigado. À disposição de vocês. Grande abraço. Obrigado, gente. Obrigado, Ótima pessoal. semana para Bom todo dia a mundo aí. todos. Valeu, tchau. Bom dia, tchau, tchau.